Bom dia. Estou passando sozinho. Passou sozinho? Foi. Enfim. Bom dia, me chamo Leonardo, ela é a Júlia. Nós falaremos sobre falhas e defeitos no sistema de energia elétrica e como evitar essas falhas. Aqui tem o nosso sumário, nós falaremos sobre as diferenças, primeiro sobre falhas e defeitos, falhas e defeitos na geração, na transmissão e na distribuição, como evitá-los. Posteriormente, a conclusão. Acho que é importante a gente diferenciar os conceitos, né? O defeito está associado a uma anomalia encontrada no sistema, mas não necessariamente ela vai impedir que funcione o sistema ou o equipamento em si. Já a falha, não. A falha, ela impede o funcionamento do sistema ou do equipamento, causando a inoperância dele. Agora a Júlia vai falar sobre os efeitos, as falhas no sistema de geração. Então, aqui a gente tem uma matriz energética brasileira do ano de 2024. Dá para observar que mais de 50% de fonte energética pertence à hidráulica, 13,2% eólicas e 7% fotovoltaicas. Com 50%, nós vamos falar delas. Aqui a gente tem, primeiro a gente vai falar da usina hidrelétrica, aqui é o rotor de Itaipu. O equipamento mais sensível de uma usina hidrelétrica é o turbogerador, e há uma maior propensão de desgaste por erosão ou cavitação. Tá trocando? Erosão seria a retirada do material que compõe, né, o gerador, e a cavitação seria deixar a superfície porosa. Não tem como evitar, porque é algo que vai acontecer, mas tem como mitigar com manutenção, monitoramento, reposição de material por causa do dano da falhas por envelhecimento, que acontece na maior parte das usinas hidrelétricas do país. Aqui a gente colocou um exemplo que torna difícil uma reposição nos sistemas auxiliares, pela falta de fornecedor e tudo mais. Pode passar. Usinas eólicas, a gente tem uma fonte estável, temos também a utilização de conversores, isso gera harmônicos, muitos utilizam o banco de capacitores e filtros harmônicos, mas tem casos que o desligamento e a queima de equipamentos permanece. Como evitar? O interessante é fazer um estudo prévio à implementação desses bancos de capacitores e filtros harmônicos. Usinas fotovoltaicas, a gente tem também um grande responsável pelas falhas, a queima de fases no eixo, por temperatura de trabalho, dissipação de potência, sobre temperatura por causa das conexões frouxas e obstrução no filtro de ar, falha de ventiladores para refrigeração no cubículo, para evitar uma manutenção preventiva e um monitoramento. Aqui a gente chegou na parte da transmissão. A gente tem um gráfico com os indicadores de falhas nas linhas de transmissão de 2023, com condições meteorológicas adversas, queimadas, vegetação, falhas humanas e equipamentos e acessórios.
A gente vai falar primeiro de descarga elétrica, tem 2 tipos, a direta e a indireta. A gente vai começar com a direta, quando ela afeta diretamente no componente da linha de transmissão. Aqui a gente tem o fenômeno do flashover, que é quando a descarga atinge o cabo condutor, e nisso tem a ruptura do isolamento, causando um arco elétrico entre o cabo e a torre. Agora, back flashover. O back flashover a descarga elétrica incide na torre ou no cabo de guarda e gera uma sobretensão. Essa sobretensão ela vai percorrer até chegar ao aterramento, só que se o aterramento tiver com uma impedância muito alta, isso vai refletir, gerando um curto-circuito. Ruptura de meio de vão acontece em linhas com grandes distâncias, há uma descarga elétrica no meio da linha e faz aquele ponto ter uma sobretensão, quebrando o isolamento do ar e gerando um curto-circuito também. Vai. Tem a descarga indireta que nas proximidades e mesmo assim afeta a linha, gerando curto-circuito. Vai. Uma grande causa das falhas também são as queimadas, principalmente no ano passado, no qual a gente teve bastante queimadas pelo Brasil. Geralmente são criminosas e elas acabam se alastrando por toda a linha de transmissão. Aí a gente citou um exemplo, que foi em São Paulo, 2024, teve 18 desligamentos. Vai. Fala do conector. Tá. A gente pode evitar com manutenção na faixa de servidão, podas frequentes, para que não haja o contato do fogo com o componente da linha de transmissão. Agora, falando com relação à distribuição, nós temos aqui os indicadores que nos mostram que boa parte das falhas relacionadas à distribuição está relacionada a fenômenos naturais e, posteriormente, a equipamentos. E, em consequência disso, nós temos os curto-circuitos. Nós temos uma predominância entre fase e terra, e nós falaremos posteriormente sobre como esses curto-circuitos se dão. Aqui nós temos a representação de um curto-circuito monofásico, aqui indicando está indo para a fase. Aqui nós temos somente o bifásico, aqui temos o bifásico terra. Aqui nós temos o trifásico e aqui o trifásico terra, né, onde as 3 fases A, B, C estão conectadas de forma onde toda a corrente vai para a terra. E nós temos um caso aqui real que aconteceu em dezembro do ano passado, onde teve bastante chuva, ventania, teve algumas tempestades, e nós trouxemos... esses dados aqui foram obtidos do evento de dezembro, em alguns municípios da concessão que a concessão trabalha, Niterói, São Gonçalo, Magé, região serrana. E a predominância, a gente pode ver que está de acordo com os indicadores, que é árvore tombada sobre o condutor, vegetação sobre o condutor, que é boa parte do que o indicador está mostrando para a gente. Aqui nós temos o mapa geoelétrico de Niterói, onde toda a região em vermelha foi a área afetada por conta das chuvas e consequência dos curtos-circuitos que houveram. E aqui somente a área em branca foi onde não foi afetada. Foram mais de 229 mil clientes afetados, né, nesse período. Interessante aqui, isso aqui eu retirei do relatório, que é o que foi feito para corrigir os problemas causados. Aqui nós vemos que substituição de elo na fase C, substituição de elo na fase A, e são eventos distintos. Aqui está a quantidade de hora que os clientes ficaram sem energia elétrica. Aqui está o início e o fim de cada manutenção feita na rede. Aqui tem as fotos do dia
Nós vemos aqui a árvore que caiu por cima do poste. Nós temos aqui um sinal de fogo. Possivelmente aqui nós temos um exemplo na prática de um curto-circuito. Não conseguimos identificar se foi bifásico, trifásico ou monofásico, mas nós vemos que houve. Aqui também teve galhos na rede, indicando que também teve um curto-circuito e teve o desligamento da rede. E como a gente pode reduzir isso? A gente pode ter visto nos noticiários, até mesmo passou em São Paulo, que há um grande impasse com relação a como que a gente quem é a responsabilidade de fazer essas podas. Um joga para o lado, um joga para o outro, e parece que não tem muito especificado, né? Não tem uma lei, que realmente indique quem é a pessoa responsável. Sabe? Uma ideia seria criar uma lei que realmente pudesse indicar quem é o responsável para que se pudesse ou penalizar ou como eu posso dizer, supervisionar de forma direta para que não pudesse ter desvios, né, na hora de estar executando a atividade. Além disso, tem a questão de você modernizar as instalações aéreas para colocar subterrânea, que seria uma forma de evitar que houvesse esse circuito com eventos climáticos relacionados à árvore. Aqui nós temos as interrupções por equipamentos. Nós temos, inicialmente, causas por mau contato ou cabos partidos e transformadores. E nós iremos dar atenção a esses dois. Aqui nós temos relacionados a equipamentos, nós temos isolador com problema de manutenção, temos também o isolador polimérico com problema de manutenção, cabo com problema de manutenção. Uma forma de evitar isso seria fazer uma manutenção preventiva mais eficiente, adicionar o duplo check também nesse tipo de manutenção, e também trabalhar com sistemas inteligentes para fazer o monitoramento em tempo real. Temos aqui também problema dos transformadores, que é possivelmente por sobrecarga, possivelmente não, a maioria por sobrecarga, onde as pessoas elas fazem o uso de furtar energia elétrica e acaba sobrecarregando o transformador e ocasionando um curto-circuito entre fases, entre espiras. E temos aqui um caso real, onde a Light substituiu 1.150 transformadores esse ano por conta de furto de carga. Uma das formas de corrigir isso seria criar uma forma de chamar as pessoas para que elas parassem de furtar cargas, energia elétrica, por meio de incentivos como problema de ponto ou cashback, para que elas tivessem alguma vantagem muito além do que o furto de carga, para que evitasse esse tipo de coisa. Temos também as falhas relacionadas à rede subterrânea, e principalmente aqui nós vemos que normalmente é curto-circuito, falha de emenda, que é problema humano, falha humana, e qualidade. E uma das maneiras da gente evitar isso seria melhorar a manutenção, ali seria por melhorar a expensão também das manutenções, e aqui seria homologar clientes, homologar fornecedores de qualidade e desomologar os fornecedores que já apresentam esse tipo de problema. E a nossa conclusão é que os dados que a gente apresentou aqui alguns dados são um pouco antigos. Entretanto, tem até casos aqui de bibliografia de 15 anos. Entretanto, os problemas de 15 anos atrás ainda são atuais. Isso indica que, possivelmente, as atitudes que vêm sendo tomadas não são eficientes a ponto dos problemas passados não se tornarem presentes. E, com isso, a gente conclui. Obrigado.